A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André, que bom poder estar com vocês mais uma vez. E nas próximas aulas, a partir desta aula, eu acredito que eu vou falar um pouco sobre o fruto e a manifestação do Espírito Santo e vou falar sobre os dons. Os dons eu preciso ter uma atenção um pouco maior, porque eu vejo que na Igreja de Cristo, hoje, pela falta de conhecimento da manifestação dos dons, é que muitas coisas erradas estão acontecendo e a gente não está conseguindo viver o melhor de Deus porque a gente não entende realmente sobre a manifestação dos dons do Espírito Santo. Então eu vou dar uma pincelada a respeito do fruto do Espírito. Nós já demos a matéria, o fruto do Espírito. Vou falar algo muito superficial, porque na matéria, fruto do Espírito, nós aprofundamos. Mas hoje, nas próximas aulas agora, nós queremos falar sobre os dons. E os dons é um assunto muito importante para que a Igreja de Cristo venha entender de fato como se mover na terra, guiado pelo Espírito Santo. Vamos orar? Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, em nós a tua palavra. Cumpra hoje, Senhor Jesus, a tua palavra, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, em seu conhecimento, abra os olhos do nosso espírito para que a gente entenda o nosso chamado, a nossa herança e o poder de Deus operando na nossa vida. Pai, que esta palavra, quando chegar às casas e as pessoas ouvirem esta palavra, que a vida delas seja totalmente transformada e elas comecem a viver o melhor de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos falar um pouco de o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O resultado da presença do Espírito Santo em nós é o fruto do Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, o resultado disso é que o fruto do Espírito seja vivo, eficaz, seja latente na nossa vida. Nós precisamos compreender isso, porque não compreendemos. Infelizmente, muitos de nós estamos nos movendo pela carne. E porque estamos nos movendo pela carne, estamos colhendo morte e corrupção. Estamos colhendo todos os dias morte e corrupção, mas quem planta no Espírito colherá vida e paz. O resultado do Espírito recriado, o resultado do Espírito, no dia que nós confessamos Jesus, o nosso Espírito foi recriado. Ele estava morto, mas no mesmo momento em que nós confessamos Jesus, o nosso Espírito foi recriado. Ele simplesmente, o que estava morto, passou a ser feito novo, tudo novo. Deus, Ele é um Deus de novidade de vida. Então, Ele faz tudo novo e Ele fez o nosso espírito novo. Uma manifestação visível de um poder invisível, ou seja, quanto mais o Espírito Santo está em nós, nós começamos a manifestar o fruto do Espírito. É uma manifestação visível daquilo que é invisível, daquilo que foi estabelecido em nós. O fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, a benignidade foi estabelecido em nós. E aí começa a se manifestar de uma forma visível, quando você de fato teve um encontro real com Jesus e o Espírito Santo veio habitar. E Ele nos dá as condições espirituais para lidar com as pessoas.
Simplesmente o fruto do Espírito, ele vai nos dar condição espiritual para dar suporte para as pessoas, para lidar com as pessoas e dar suporte àqueles que são menores, àqueles que precisam de ajuda. Vós que sois espirituais, se ver um irmão de vocês em uma falha, seja o suporte, dê o suporte para ele, corrija-o em amor, dando suporte para que ele cresça, para que ele avance, para que a glória de Deus seja manifestada através da vida dele. Agora eu vou falar um pouco sobre os dons. Os dons é o resultado do poder do Espírito sobre e através de nós. O fruto do Espírito foi algo que foi estabelecido por Deus em nós e que nós temos que manifestar em direção a Deus, para que Deus olhe e fale assim, não, ele entendeu, o fruto do Espírito é da gente para Deus. Agora os dons, é Deus que estabelece o poder dele, e o resultado do poder do Espírito Santo sobre nós e em nós é manifestando o poder de Deus. O poder de Deus vai ser manifestado através da nossa vida, pelos dons espirituais. Então nós precisamos entender isso. Que Deus, o Espírito Santo sobre nós e em nós, ele vai começar a mover o seu poder, e o seu poder são os dons de Deus manifestando na vida das pessoas. Os dons de Deus, eles são como uma sineta. Sempre procuro falar sobre isso. Os dons de Deus, eles são uma sineta. Imagina quando você chega num hotel, e quando você chega naquele hotel, o hotel não tem ninguém na recepção, mas tem um sininho, e você bate naquele sininho. Quando você bate naquele sininho, você está dizendo o seguinte: o recado que você está dando para o recepcionista é: alguém chegou e precisa ser atendido. Os dons de Deus são exatamente o sinal de Deus dizendo: alguém chegou e precisa ser atendido. Alguém chegou e precisa ter uma resposta sua. E quando esse sino toca, que você dá a resposta, a pessoa que recebeu a tua resposta, ela vai agir segundo a tua resposta. Por isso que Deus, ele responde respostas, ele não responde perguntas. Simplesmente porque quando o sino bateu e você responde, automaticamente vai vir uma resposta em cima daquela resposta. E a resposta que Deus vai te dar está diretamente ligada ao que você vai responder para Ele. Se você for um educado, se você abrir a porta, Ele virá com educação, ceará com você, sentará à mesa e ceará com você. Se você não for educado, infelizmente Ele não vai conseguir entrar e cear contigo. Amém? O resultado do batismo do Espírito Santo é o revestimento do poder. Quando você simplesmente confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, ele estava conversando lá em João capítulo 3 com um homem chamado Nicodemos, e ele fala com Nicodemos: olha, Nicodemos, se a pessoa não nascer de novo, ela não verá o reino de Deus. Então o que ele estava dizendo? Olha, se você apenas confessar Jesus como Senhor e Salvador e não deixar o Espírito Santo frutificar em você, você não deixar, se você apenas nascer de novo e continuar a ter as mesmas práticas que você tinha no mundo, você vai ver o reino de Deus, mas infelizmente você não vai conseguir usufruir de tudo aquilo que foi lhe dado. Porque você está vendo, mas você não está usufruindo. Por quê? Porque o Espírito Santo não conseguiu entrar em você e trazer de fato em você vida. E aí Jesus deu continuidade e ele falou assim: olha, se ele não nascer da água e do Espírito, ele não poderá entrar. Então ele estava dizendo: olha, se você nascer da água e do Espírito, se você deixar o Espírito Santo entrar em você, trabalhar em você, purificar você, encher você, limpar você, você vai poder entrar no reino de Deus, usufruir tudo aquilo que foi conquistado para você.
Você vai poder entrar, usufruir tudo aquilo que foi conquistado para você e você vai conseguir se mover. E você vai receber o Espírito Santo. E quando você receber o Espírito Santo, você vai ser batizado no Espírito Santo e o poder de Deus, os rios de Deus começarão a fluir de dentro de você. O fruto e os dons. A habitação do Espírito Santo é para a frutificação. E a plenitude do Espírito Santo é para o serviço. Ou seja, o Espírito Santo habitando em você é para que você frutifique, é para que você venha crescer, é para que você seja salvo, é para que você venha frutificar a glória de Deus, é para que você venha trazer o fruto do Espírito, o amor, o domínio próprio, a mansidão, a benignidade, a alegria para as pessoas, para que as pessoas venham conhecer. Mas a plenitude do Espírito, o fogo de Deus é exatamente para o serviço. O fogo de Deus é quando Deus te batiza com o Espírito Santo e você começa a mover os dons do Espírito. E nós vamos estudar um pouco sobre os dons do Espírito. Os frutos são para a santificação, os dons são para o poder. O fruto reflete o caráter de Deus, os dons refletem o poder de Deus. São 9 os aspectos do fruto, são 9 os aspectos dos dons do Espírito. Olha que coisa tremenda, são 9 os aspectos do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora são 9 também os aspectos dos dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dom de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Olha que coisa poderosa! Então nós precisamos entender verdadeiramente a diferença dos dons e da manifestação do fruto do Espírito. 3. Classificação. Existe uma classificação dos dons espirituais. 3 dons de revelação. Dons espirituais que revelam algo. Existem 3 dons de revelação: o dom de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. Esses são os dons de revelação: dom de sabedoria, dom de palavra de conhecimento e dom de discernimento de espíritos. Existem 3 dons de poder também: dons espirituais que fazem algo, o dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Esses são os 3 dons do poder. Os 3 dons vocais: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São dons de revelação, dons espirituais que revelam algo, dons espirituais que fazem algo, dons espirituais que falam algo. Os dons da revelação revelam, os dons de poder fazem, os dons vocais falam. Dons de revelação, palavra de sabedoria, dons de poder, fé, dons vocais, profecia. Nós vamos falar um pouco agora sobre os dons de revelação, que revelam algo. A palavra de sabedoria é a revelação sobrenatural a respeito de fatos, eventos, propósitos, motivos, origens, destinos em relação a personalidades humanas divinas, satânica ou mesmo coisas no futuro. O dom da sabedoria é palavra que vai trazer algo do futuro. É uma palavra que sempre vai dizer algo do futuro. São revelações sobrenaturais a respeito de fatos no futuro. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9.
porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. É um dom sobrenatural que vai trazer algo do futuro, que vai trazer coisas que vão acontecer. O dom da sabedoria é esse. Não é uma sabedoria natural. O dom da sabedoria não é uma sabedoria natural que normalmente a gente vai ficando mais velho e a gente vai recebendo aquela sabedoria de dar bons conselhos. Não. O dom, a palavra de sabedoria é exatamente Deus trazendo algo que vai acontecer no futuro, entregando espiritualmente, sobrenaturalmente para você, e você simplesmente entregando algo que vai acontecer lá na frente. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Olha só que coisa tremenda. Josué, ele fala assim, olha, medita de noite na palavra, medita de noite. Ele está dizendo algo sobre que vai acontecer no futuro. Ele fala assim, olha, se você meditar de noite, não se preocupe, que você vai fazer prosperar todos os teus caminhos. Isso é uma palavra de sabedoria. Ele está dizendo, olha, você vai fazer prosperar todos os teus caminhos. Se você meditar hoje, não se preocupe, porque você vai fazer tudo. É certo como vive o Senhor, que você vai fazer prosperar todos os seus dias. Tiago 1:5. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes é impetrado, aí ser-lhe-á concedida. Olha só que coisa tremenda. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que se você não tem sabedoria, se você não tem o dom da sabedoria, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar. Ele vai te dar e ainda não vai lançar em rosto. Ele vai te dar a sabedoria. Nós precisamos pedir no nosso ato de oração, nós temos que pedir a Deus sabedoria e Ele vai nos dar sabedoria. O dom da palavra da palavra de sabedoria no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 37, versículos 6 a 8. Pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Olha que coisa poderosa. Deus deu um sonho, Deus deu uma palavra de sabedoria para José, deu um sonho para José e mostrou exatamente feixes, mostrando que os feixes o feixe dele estava no meio e o feixe dos seus irmãos se dobravam a ele. E aí eles falaram, por acaso nós vamos nos dobrar a você, por acaso você vai governar sobre nós? Só que José estava tendo uma palavra de sabedoria, ele estava vendo algo que iria acontecer lá na frente. E você conhece a história, sabe que houve o tempo em que José se tornou governador do Egito, e os irmãos chegaram perto dele e simplesmente ele governou sobre os irmãos e sobre o pai. Então, aqui ele recebeu uma palavra de sabedoria. Deus comunicou a Noé sobre os seus planos na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 12 e 13. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia-se corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé,
resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Olha só, Deus simplesmente mostrou para Noé o que iria fazer, deu uma palavra de sabedoria para Noé, dizendo: olha como é que eu vou fazer, olha só, eu estou mostrando para você o que eu vou fazer na terra daqui a algum tempo. Constrói uma arca aí, porque eu vou mandar uma chuva e vou dar cabo, vou acabar com tudo. Essa palavra foi uma palavra de sabedoria. Deus estava mostrando para Noé o futuro. Amém? O dom da palavra de sabedoria no Novo Testamento. Jesus prediz que Pedro negaria. Mateus capítulo 26, versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha só, Jesus olhou para Pedro e falou: rapaz, deixa eu te dizer, não se preocupe, porque Pedro estava dizendo que ia ser fiel, que Deus, nós estamos juntos, não se preocupa não. Jesus olhou para ele, rapaz, deu uma palavra de sabedoria para ele e disse: ó, ainda esta noite você vai me negar 3 vezes. Essa é uma palavra de sabedoria. Ele estava mostrando o futuro, o que iria acontecer. Ágabo anuncia tempo de fome. Atos capítulo 11, versículo 28. Apresentando-se um deles, chamando Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Olha só, Ágabo veio e falou assim: está vindo grande fome. Ele estava mostrando algo que iria acontecer no futuro. Palavra de sabedoria vai revelar para nós atos de Deus que vão acontecer no futuro. O dom da palavra de sabedoria no ministério de Jesus. A morte de Lázaro. João capítulo 11, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aqui Jesus estava simplesmente mostrando uma palavra de sabedoria, dizendo: olha, a enfermidade de Lázaro não é para a morte. Mas Lázaro morreu, sim, mas Jesus foi lá e trouxe de volta à vida quem estava morto. Jesus trouxe de volta a vida, então ele mostrou pela palavra de conhecimento que simplesmente ele traria de volta o que aconteceria. Lázaro morreria, mas ele ressuscitaria. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria vai trazer exatamente essa questão do futuro. A palavra de sabedoria condicional. Seu cumprimento depende da obediência pessoal. Existe a palavra de sabedoria condicional, que ela só vai se cumprir dependendo da obediência pessoal, de como você vai obedecer. Anúncio da morte do rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Volta a dizer a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. E ao 3º dia subirá à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti e a esta cidade.
e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha que coisa tremenda. Ele estava aqui simplesmente mostrando a respeito de um dom de sabedoria condicional. Ele estava dizendo, olha, eu vou fazer, eu fiz, porque o coração de Ezequias simplesmente se arrependeu. O coração de Ezequias chorou, virou e chorou, porque o profeta Isaías tinha acabado de dar uma notícia para Ezequias. O profeta Isaías tinha acabado de dar uma notícia para Ezequias e falou assim, olha, arruma a sua casa, arruma tudo, você vai morrer. E aí Ezequias simplesmente virou. Quando Isaías saiu, ele virou, ele chorou, ele clamou, e Deus falou para Isaías, volta. Por causa da postura dele, por causa da posição dele, volta lá e diga para ele que eu vou aumentar os dias. Ou seja, a palavra de sabedoria foi liberada de que ele ia morrer, mas porque ele se posicionou, a palavra de sabedoria foi liberada também, outra palavra dizendo, ó, que vai ser aumentados 15 anos na sua vida. Amém? Pai, graças nós te damos, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esta palavra, Pai. Esta palavra é a verdade. Oh, Senhor, manifesta a tua glória na nossa vida. Manifesta mais e mais a tua glória na nossa vida. Pai, que a gente venha entender de fato a tua palavra, para que a gente possa viver o melhor do Senhor na terra. Pai, abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs. E esta palavra eu declaro em nome de Jesus, que esta palavra, como palavra de sabedoria, eu libero agora, que vai chegar na vida das pessoas. Ei, Pai, pessoas vão ser levantadas agora. Pai, pessoas vão ser erguidas. Ei, Pai, pessoas sendo levantadas de cadeira de roda, pessoas sendo levantadas de cama, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus.